Bem-vindos à aula de cálculo 3. Este é o vídeo 12, onde nós conheceremos o que é uma convergência absoluta, o teste de convergência absoluta, além dos testes da razão e da raiz. Então, inicialmente, apresentamos a definição de uma série absolutamente convergente, né? Então, dada uma série AN, né? O somatório de AN, dizemos que essa série é absolutamente convergente se os valores absolutos, né? Se a soma dos valores absolutos, né? De AN for convergente. E aí temos aqui essa observação que se o somatório de AN for uma série onde todos os termos são sempre positivos, ou seja, o módulo de AN ele vai ser igual ao próprio AN, né? Então, nesse caso, a convergência absoluta é a mesma convergência da série. Então, exemplo 1, verifique se a série é absolutamente convergente. Então, a série que está sendo apresentada aqui é uma série alternada, né? Então, para a gente verificar se ela é absolutamente convergente, é só verificar se o somatório dos valores absolutos, né, dos termos da série, ela é convergente, né? Então, veja que quando a gente calcula o valor absoluto, né, de menos 1 elevado a n menos 1 sobre n ao quadrado, isso aqui é o mesmo que 1 sobre n ao quadrado, né? E o somatório essa série aqui já é uma série conhecida, né? Na verdade, ela é uma série do tipo 1 sobre n elevado a p, né? Deixa eu só escrever aqui, né? Então, essa série aqui, ela tem esse formato, né? Que é uma série de 1 sobre n elevado a p, né? Nós já estudamos esse tipo de série. Essa série aqui, ela é convergente se P for maior do que 1, né? E nesse caso aqui o P vai ser 2. Então, por essa razão, essa série aqui ela é convergente, né? Então, só a explicação. Aí. Então, a série ela é absolutamente convergente, né? Se essa série aqui converge, então essa daqui, né, é absolutamente convergente. O exemplo 2 agora ele quer que a gente verifique se a série harmônica alternada ela é absolutamente convergente. Nós já vimos que a série harmônica alternada ela é convergente, né? Então vamos ver se ela também é absolutamente convergente. Então, para que ela seja absolutamente convergente, então essa série aqui tem que ser a série do módulo desse termo aqui, né? E o módulo desse termo é igual a 1 sobre n. Então, nós temos aqui uma série harmônica, né? A série harmônica nós já estudamos em outros vídeos e já sabemos que ela é divergente, né? Então, nesse caso, essa série aqui, ela não é absolutamente convergente. Então, vejam, né? Ela pode ser convergente e ser não absolutamente convergente, tá bom? Que é o caso dessa série aqui, da série harmônica alternada. E aí aqui eu apresento então a definição de uma série condicionalmente convergente, né? Então, dado uma série, né, somatório de AN, então ela é dita condicionalmente convergente se ela for convergente, mas não for absolutamente convergente, tá bom? E isso foi o caso que acabamos de ver da série harmônica alternada, que nós já tínhamos visto em outros vídeos, que a série harmônica alternada ela é convergente, porém ela não é absolutamente convergente, tá bom? Então, nesse caso, dizemos então que a série harmônica alternada ela é condicionalmente convergente. E mais um teorema, né? Se uma série AN for absolutamente convergente, então ela é convergente, tá bom? Então, só para não confundir, tá? Se ela é absolutamente convergente, então a gente pode concluir que ela é convergente. Mas se ela for convergente, não quer dizer que a recíproca é verdadeira, tá? Ou seja, que ela é absolutamente convergente.
E aí dado como exemplo a série alternada, a série harmônica alternada, né? Que ela é convergente, porém não é absolutamente convergente, tá? Um outro modo então da gente ler esse teorema é dizer então que se ela é divergente, se uma série é divergente, então logo ela não pode ser absolutamente convergente, tá? Então temos aqui essa série, né? Determine se a série ela é convergente ou divergente, tá bom? Então essa série aqui, se a gente for expandi-la, né? Vocês vão ver que essa série aqui é uma série alternada, né? Então o cosseno é o somatório do cosseno de n sobre n ao quadrado. Então vamos dar uma olhada, né? Se essa série aqui ela pode ser absolutamente convergente, né? Então, fazendo o somatório do módulo do cosseno de n sobre n ao quadrado é o mesmo que fazer o somatório, né, do módulo de cosseno de n dividido pelo n ao quadrado, né? Que o n aqui, para qualquer valor, o n ao quadrado vai ser sempre positivo. Então é só verificar se então esse somatório aqui vai ser convergente, né? E aí nós podemos pensar o seguinte: o cosseno de n, o módulo do cosseno de n, ele vai ser sempre menor ou igual a 1, né? Então quer dizer que o módulo do cosseno de n sobre n ao quadrado, ele vai ser sempre menor ou igual a 1 sobre n ao quadrado. E o somatório de 1 sobre n ao quadrado, a gente já conhece e sabemos que ele é convergente, né? E como ele é maior do que esse somatório aqui, então pelo teste da... Então, voltando aqui, né? Já sabemos que isso aqui é convergente, né? Então, pelo teste da comparação que nós já vimos antes, essa série aqui, ela é convergente, né? Então, já que essa série é convergente, então podemos dizer que essa daqui, ela é absolutamente convergente. E pelo teorema que nós já estudamos, podemos concluir então que ela é convergente. Vamos conhecer agora o teste da razão, né? Então, se dado uma série, né, a n aqui, então se o limite do termo an mais 1 sobre o termo an, né, o módulo desse limite, né, for igual, né, ele existir, for um número L, e esse número L for menor do que 1, claro que esse limite aqui, né, como eu estou tratando do módulo, então fica claro que esse número aqui é um número positivo, né? Então se esse número for menor do que 1, então podemos confirmar que essa série aqui ela é absolutamente convergente. Consequentemente, ela é convergente, né? Agora, se esse limite aqui for maior do que 1 ou for para o infinito, né? Então podemos dizer que ela é divergente. E por fim, né? Se ela for igual a 1, então esse teste da razão ele é considerado inconclusivo, ou seja, não é possível afirmar se ele é convergente ou se a série é divergente. Então, exemplo 4, teste essa série aqui quanto à sua convergência absoluta, né? Então, aqui temos uma série alternada, né? Então, vamos aplicar aqui então o teste da razão, considerando que o enésimo termo, né, que é o AN, é dado por essa expressão aqui, tá? Então, o módulo do AN mais 1 sobre AN, né, é isso daqui que vocês estão vendo, onde AN mais 1. Então, onde tem N aqui, eu substituí por N mais 1 sobre a N, tá certo? Está em módulo. Então, como está em módulo, então esse menos 1 elevado a N mais 1 e o menos 1 elevado a N, ele não interfere em nada, tá bom? Então, por isso que ele não aparece aqui nessa conta, porque é esse fator que determina se ele é positivo ou negativo. Mas como está em módulo, então ele vai ser sempre positivo. Então, ele foi omitido aqui nessa conta, né? Para a gente poder tirar os módulos. E aí nós temos, né, repita a fração de cima, né, que está no numerador, e multiplico pelo inverso da fração aqui do denominador, tá bom? Fazendo isso daqui. E aí nós temos o seguinte, que quando eu simplifico, né, 3n com 3n mais 1, né, essa razão aqui vai ficar 1/3,
E como o n mais 1 está elevado ao cubo e o n também está elevado ao cubo, eu escrevi aqui dessa forma, né? E aí quando a gente faz o n tender ao infinito, n mais 1 sobre n, ele vai tender a 1. Né? E fica 1 elevado a 3 vezes 1/3. Então, no final, essa expressão aqui, ele tende a 1/3 para quando n tende ao infinito. Né? Então, o limite do módulo dessa razão é menor do que 1. Então, como ele é menor do que 1, só podemos concluir, então, que essa sequência aqui ela é absolutamente convergente. Exemplo 5, teste a convergência da série, né? Tá aqui a série que é o somatório de n elevado a n sobre n fatorial. Então vamos aplicar aqui no teste da razão. Então, calculando o módulo de an mais 1 sobre an, né? Aqui não apareceu, mas só para deixar claro, o an aqui, né? Vou escrever aqui, ó, o an, ele é o n elevado a n sobre n fatorial. Bom, então, nós temos então que o an mais 1, né, onde tem n aqui eu substituí por n mais 1, sobre o an, e temos que o an mais 1 e o an vão ser sempre positivos, né? Então, por isso que eu não coloquei o módulo mais aqui. Então, repito a primeira fração, né, a fração de cima, e multiplico pela fração de baixo. Pelo inverso da fração de baixo, né? Aqui. Bom, e aqui eu fiz o seguinte. Aonde eu tenho aqui, né? n mais 1 elevado a n mais 1, né? Então, essa potência eu escrevi aqui dessa forma, né? Fica n mais 1 vezes n mais 1 elevado a n, né? E embaixo, onde tem o n mais 1 fatorial, eu escrevi como sendo n mais 1 vezes n fatorial. Então, dessa forma, eu posso neutralizar aqui, né? Dividir no caso, né? n mais 1 dividido por n mais 1, né? E aí dessa forma a gente tira. Uma outra simplificação é dividir o n fatorial com esse n fatorial. Então, na prática, fica só isso aqui, né? Como o n mais 1 está elevado a n, né? E esse n aqui no denominador também está elevado a n, então eu posso escrever dessa forma, n mais 1 sobre n elevado a n, né? Bom, quando eu faço n dividido por n dá 1, mais 1 sobre n, né? Essa expressão aqui já é uma expressão conhecida, né? Para quem já estudou, né, limites lá em cálculo 1, né? Então, nós temos então que o limite do módulo da razão entre an mais 1 com n tendendo ao infinito, é igual ao limite dessa expressão aqui, né? Com n tendendo ao infinito. E esse limite é igual ao número e, né? O número e, que é aproximadamente 2,17, é um número maior do que 1. Então, por essa razão, só posso concluir que essa sequência aqui ela é divergente. Exemplo 6, teste a convergência dessa série aqui. Bom, essa série ela já é conhecida e sabemos que ela é convergente, né? Mas vamos aplicar o teste da razão para a gente ver o que é que a gente pode concluir sobre essa série aqui. Então, quando a gente calcula, né, o módulo da razão entre an mais 1 sobre an, né? Mais uma vez, né? Acabei não escrevendo aqui, então eu tenho que o an ele é igual a 1 sobre n ao quadrado. Pronto. Então, dessa forma, aqui, né, essa razão, ela vai, né, o resultado final dessa razão aqui, deixa eu passar mais, né? Então, o módulo dessa razão vai ser o quadrado de n sobre n mais 1. Então, quando a gente calcula o limite, né, dessa potência aqui, com n tendendo ao infinito, né, como vocês estão vendo aqui, ele é igual a 1. Então, veja, eu estou apresentando uma série que eu já sei que ela é convergente, mas quando eu aplico o teste da razão, ele vai ser igual a 1. Então, o teste da razão aqui ele é inconclusivo. Então, sempre que o teste da razão é inconclusivo, então a gente tem que utilizar outros meios para verificar a convergência ou divergência da série. Tá bom? Nesse caso aqui,
já como é uma série já conhecida, né? Então já sabemos que ela é convergente. Agora vejamos esse outro teste, né? Desculpa, essa outra série, né? Então teste a convergência dessa série aqui. É a série harmônica e já sabemos que a série harmônica ela é divergente. Então vamos aplicar o teste da razão na série harmônica para ver o que é que dá, né? Então quando calculamos o módulo, né, de AN mais 1 sobre AN, né, considerando mais uma vez, né, eu esqueci de colocar aqui, deixa eu só botar aqui, né, que AN ele é igual a 1 sobre N, né? Pronto. Então, quando a gente faz o módulo, né, de AN mais 1 sobre AN, né, encontramos essa razão aqui, N sobre N mais 1. E aí, quando a gente calcula esse limite, a gente vê que o limite também vai dar 1. E aí, o teste da razão ela é inconclusivo, né? Ok? E aí, a mesma coisa, né? Fica de orientação para a situação anterior, né? Já que o teste é inconclusivo, a gente teria que buscar outros meios para verificar se a série é convergente ou divergente. Essa série é a série harmônica e já sabemos que ela é divergente. Vejamos agora o teste da raiz, né? Então, dado uma série, né, aonde o enésimo termo é o termo AN, né? Então, o limite da raiz enésima do módulo de AN, com N tendendo ao infinito, se ele existir e for um número menor do que 1, então posso afirmar que a série ela é absolutamente convergente. Já se o limite for maior do que 1 ou divergir para o infinito, né, então posso dizer que a série ela é divergente. E se esse limite for igual a 1, então o teste da raiz ele é não conclusivo. É semelhante ao teste da razão. Inclusive, temos essa observação aqui. Tá? É possível provar o seguinte, que se você fizer o teste da razão e o limite for igual a 1, não adianta aplicar o teste da raiz, porque o limite também vai ser 1. Tá? E vice-versa. Se o teste da raiz for, né, o limite for igual a 1, se você fizer o teste da razão, ele também vai ser igual a 1. Então, em outras palavras, se esse limite der 1, não adianta fazer o teste da razão. E se o limite, né, lá no teste da razão também der 1, não adianta fazer o teste da raiz. A gente teria que procurar outro meio para verificar a convergência ou divergência da série. Vejamos o exemplo 7, né, que ele quer que teste a convergência dessa série aqui, né? Então, 2n mais 3 sobre 3n mais 2, né? Essa razão elevado à enésima potência. É interessante fazer o teste da raiz nesta série, porque como o teste da raiz ele implica, né, em fazer a raiz enésima do termo AN, então a gente vai tirar esse expoente, né? E aí fica mais fácil de se fazer o teste só com essa razão. Então, calculando a raiz enésima do enésimo termo, né? Aí, mais uma vez, eu não coloquei aqui. Então, o nosso AN ele vai ser 2n mais 3 sobre 3n mais 2 elevado a n. Né? Esse é o nosso AN. Então, a raiz enésima desse nosso AN vai ser só a razão entre 2n mais 3 e 3n mais 2. Né? E se nós fizermos o n tender ao infinito, vocês podem ver que isso daqui vai ficar, né, o coeficiente, vai ser o coeficiente do termo dominante, né? Então vai ser a razão entre eles, né, vai ser 2 sobre 3, né? Já que essa razão aqui são de polinômios de mesmo grau, né? Então esse limite aqui vai ser 2/3. E 2/3 é menor do que 1. Então posso afirmar então que essa série aqui ela é absolutamente convergente, né? Consequentemente, a série ela é convergente. E por fim, temos aqui o rearranjo, né? Então é possível obter uma nova série apenas trocando as posições dos termos de uma série conhecida.
Então esse processo nós chamamos de rearranjo. Então vejamos esse exemplo aqui, né? Então vamos considerar aqui a série harmônica, né? Então expandindo aqui um pouco a série harmônica, a série harmônica alternada, né? Então isso aqui ele vai ser 1 mais somado com menos 1/2, somado com 1/3, depois menos 1/4 e assim segue. É possível provar que a série harmônica é igual ao ln de 2, tá bom? Eu não vou mostrar agora, né, porque não é foco do vídeo, mas isso aqui é possível mostrar, né, que esse somatório aqui é igual ao ln de 2. Então, primeiro passo, vamos multiplicar cada membro aqui por 1/2, né? Então, quando eu faço 1 vezes 1/2, dá 1/2, menos 1/2 vezes 1/2 dá menos 1/4 e assim por diante, tá? Então, eu peguei cada termo desse primeiro membro e multipliquei aqui por 1/2. E o ln de 2 eu também multipliquei por 1/2, né? Tá aqui. Bom, em seguida, vamos inserir um número 0 entre cada um dos termos, né? Então, faço 0 mais 1/2, mais 0 menos 1/4, mais 0 somado com 1/6, mais 0 somado com menos 1/8, mais 0 e assim por diante, né? Isso eu só fiz apenas no primeiro membro. E aí o passo seguinte é, vamos somar a série harmônica alternada com esta última série que encontrei, né? Então está aqui a série harmônica, essa aqui é a primeira linha, e aqui na segunda linha está a série que eu encontrei no slide anterior, tá? E aí eu fui somando termo por termo na ordem, né, de cada termo, né? Então fiz 1 mais 0, que dá 1, menos 1/2 somado com 1/2, aqui, que dá 0, aí por isso não aparece. 1/3 somado com 0, aí dá 1/3. Menos 1/4 somado com menos 1/4, dá menos 1/2. 1/5 somado com 0, que dá 1/5. Menos 1/6 somado com 1/6, que dá 0, aí por isso que não aparece aqui. 1/7 somado com 0, que dá 1/7. Menos 1/8 somado com menos 1/8, que dá menos 1/4. Tá? E aí o que é que a gente observa aqui nessa... sim, por fim eu fiz o ln de 2, né, que é a soma da série harmônica alternada, com 1/2 de ln 2, né? Somei aqui e aí ele fica 3/2 ln de 2, né? Que é esse somatório aqui. Então observe o seguinte, na série harmônica alternada que vocês veem aqui, né? Veja que ele é formado por frações aonde quando o denominador ele é ímpar, né? A fração é positiva e quando o denominador é par, a fração ela é negativa, né? Aqui ele fica o seguinte, temos as frações com denominadores ímpares e pares, né? E veja que os ímpares são sempre positivos, né? Pelo modo que ele está aparecendo aqui. E as frações que têm denominador par são sempre negativos, né? Pelo menos os que estão aparecendo aqui. E nessa série aqui a gente percebe o seguinte, que a gente coloca duas frações com denominadores ímpares, depois vem uma com par. Depois duas ímpares e uma com par, né? Depois, aí nessa ordem nós temos, né? Aqui como não aparece o denominador é 1, então fica 1, 3, 5, 7. Então em seguida viria o 9, o 11, depois o 13, o 15 e assim por diante. E sempre na posição que seja múltiplo de 3, né? Aparecem as frações com denominador par, né? Então fica menos 1/2. Depois aqui, ó, menos 1/4, depois menos 1/6. Então, em seguida viria, né, o 1/13, depois 1/15 e depois menos 1/8 e assim por diante. Então, em outras palavras, essa série aqui, ela tem os mesmos termos da série harmônica alternada. Tá vendo? Ela vai ter os mesmos termos, né? Só que os termos dessa série aqui, em relação da série harmônica alternada, eles estão em posições diferentes. E você verifica que esse somatório aqui é diferente do somatório, né, da soma da série harmônica alternada, tá vendo? O da série harmônica alternada é o ln de 2, enquanto que aqui dá 3/2 ln de 2, tá? Então, é possível provar que se você fizer um rearranjo dos termos de uma série, é possível encontrar
uma nova série, né? Mantendo os mesmos termos, só que com posições diferentes, tá bom? Bom, gente, então aqui encerro esse vídeo e mais uma vez eu peço, né, como em vídeos anteriores, que as dúvidas que vocês têm coloquem no Classroom, né, para a gente superar essas dúvidas, esclarecer tudo o que for possível. E se vocês acharam que teve algum ponto do vídeo que não foi bem esclarecedor, que deveria ser melhor, eu também peço que vocês comentem aí no Classroom, que vai ajudar na produção dos próximos vídeos, tá? E até a próxima.